Fala pessoal, boas-vindas a todos os colegas que estão aí no chão de oficina. Bom, vamos mergulhar direto no nosso tutorial técnico de hoje. A ideia aqui é pegar aqueles dados técnicos pesados da indústria e transformar num conhecimento prático, do tipo que a gente usa no elevador todo dia, sabe? O foco da nossa análise de hoje é o outono. Com a queda das temperaturas, os desafios ali debaixo do capô mudam completamente. E olha, a precisão do nosso diagnóstico nessa época vira literalmente a diferença entre um cliente satisfeito e aquele retorno indesejado que ninguém quer ter na oficina. Usando dados técnicos oficiais da Niterra, que é a fabricante multinacional por trás das gigantes NGK e NTK, a gente vai desconstruir exatamente como esse clima mais frio afeta os sistemas de ignição e partida. Então preparem-se para dominar os diagnósticos dessa estação. Para manter o nosso encontro bem dinâmico e eficiente, a gente vai seguir um fluxo de diagnóstico super claro hoje. Vamos passar por 1. O impacto do clima frio. 2. Sintomas e causas mecânicos. 3. A evolução da partida frio. E 4. Os protocolos de inspeção preventiva. É um mapa direto ao ponto para dominar na manutenção de outono. Seção 1. O impacto do clima frio. Vamos começar pelo básico, mas que, convenhamos, acaba sendo ignorado na correria. Vamos ver como a simples chegada do outono já altera todas as regras do jogo lá dentro da câmara de combustão. A raiz de praticamente qualquer dor de cabeça na partida em dias frios tem um nome: vaporização. Para que a combustão aconteça de um jeito limpo e eficiente, a gente sabe que o combustível tem que deixar o estado líquido e se misturar com o ar em forma de gás, certo? O grande problema é que essas temperaturas mais baixas do outono agem como um verdadeiro freio de mão puxado nesse processo. O combustível resiste a vaporizar. Aí, a mistura ar-combustível fica mais pesada, mais densa e muito menos propensa a inflamar. E o que isso significa na nossa realidade da oficina? Significa que a exigência em cima do sistema de ignição vai lá para o teto. Se a centelha da vela não for absolutamente perfeita e forte, aquela mistura fria simplesmente não vai queimar. Seção 2. Sintomas e causas mecânicas. O que acontece de verdade lá no box da oficina quando o sistema de ignição não dá conta do recado nesse frio? O ponto crucial aqui é ter esse checklist de sintomas na ponta da língua. É exatamente isso que o cliente vai reclamar ali na recepção. A clássica dificuldade de dar partida de manhã cedo é sempre o primeiro sinal, não tem erro. Depois vem as falhas de funcionamento, aqueles engasgos irritantes que a gente conhece bem. O aumento no consumo de combustível aparece porque o motor está lutando para trabalhar fora da eficiência dele, o que também gera aquela perda geral de desempenho. E claro, o carro começa a poluir mais, já que o combustível não está queimando direito. Mas o que causa isso tudo? Pode ser vela desgastada, aplicação de peça errada para aquele modelo específico ou até aquele acúmulo severo de carbonização que acaba matando a centelha. Ignorar esses sinais não é uma opção, viu? Porque isso vira um efeito dominó no motor. Agora, pessoal, prestem muita atenção nesse detalhe, porque esse é o melhor argumento técnico que a gente tem para explicar a urgência da manutenção para o cliente. Quando a gente tem uma centelha fraca e o combustível não queima, ele não evapora por mágica. Ele escorre ali pelas paredes do cilindro e vai parar direto no cárter. Esse é um perigo oculto gravíssimo, porque esse combustível líquido contamina o óleo lubrificante, e um óleo diluído perde a viscosidade e a capacidade de proteger as partes móveis. O resultado final, um desgaste interno absurdamente acelerado das peças do motor. Uma simples falha de ignição negligenciada pode literalmente custar um motor inteiro. É por isso que um diagnóstico bem feito salva milhares de reais em retífica. Seção 3. Evolução da partida frio. Entender como a engenharia automotiva tentou resolver esse problema da vaporização ao longo dos anos ajuda a gente a mapear rapidinho qual tecnologia está sob o capô do carro que acabou de entrar na oficina. Olhando a linha do tempo da engenharia na prática, a gente lembra que os veículos mais antigos lidavam com o etanol no frio usando o famoso tanquinho auxiliar, injetando aquela dose extra de gasolina pura para forçar a ignição. Funcionava? Funcionava, mas exigia manutenção direto para a gasolina não virar uma gosma envelhecida. Aí os modelos mais recentes tiraram o tanquinho de cena e trouxeram o aquecimento integrado, pré-aquecendo combustível na própria linha antes de chegar na câmara. E hoje? Hoje a gente tem os motores modernos com injeção direta. E olha só que sacado o mecanismo de ação deles. A injeção direta trabalha com uma pressão tão incrivelmente alta que a atomização do combustível é feita na força bruta mecânica. A pressão pulveriza o combustível tão fino que o sistema simplesmente dispensa o aquecimento prévio, mesmo no frio. Saber exatamente com qual geração a gente está lidando já dita todo o nosso caminho na hora da inspeção. E para reforçar isso tudo, trago aqui uma constatação do Hiromori Mori, especialista da Niterra. Notem que ele fala explicitamente de temperaturas mais amenas. Ou seja, a gente não está falando de neve ou de 0 grau.
Uma simples quedinha de temperatura, típica de uma manhã de outono, já é o suficiente para exigir um máximo do sistema. Como ele aponta, uma centelha irregular já compromete a queima e derruba o desempenho na hora. É a prova técnica, vinda direto de quem fabrica a peça, de que ter um sistema de ignição perfeito não é um luxo para o inverno rigoroso, é uma necessidade básica já no outono. Seção 4. Protocolos de inspeção preventiva. Certo, vamos transformar toda essa teoria em um procedimento padrão lá para a oficina para evitar que o cliente fique na mão no meio da rua. Gravem esse número aí, 10.000 quilômetros ou 1 ano. Essa é a regra de ouro oficial da Niterra para a inspeção do sistema de ignição. A gente não pode esperar o carro chegar guinchado ou falhando para verificar as velas e os cabos. A revisão tem que ser proativa. Bater um carro na oficina que está chegando perto dessa quilometragem ou tempo, a inspeção visual e técnica das velas tem que entrar automaticamente na ordem de serviço. Só que tem um detalhe que exige atenção redobrada da gente, o famoso uso severo. Tem muito motorista que acha que uso severo é botar o carro num track day ou fazer rally em estrada de terra. Nada a ver. Uso severo é a realidade do dia a dia de 90% dos nossos clientes. É aquele trânsito infernal de anda e para, trajetos curtinhos onde o motor nem chega a esquentar direito e, claro, o uso crônico daquele combustível duvidoso. Essas condições simplesmente massacram as velas de ignição e geram um acúmulo absurdo de resíduos. Nesses casos, aplicar o rigor máximo na inspeção de 10.000 quilômetros é regra, não tem negociação. E a gente encerra a nossa análise técnica de hoje com uma pergunta para todo mundo refletir. A oficina de vocês está preparada para alertar e educar o cliente sobre esses perigos silenciosos antes que o frio do inverno bata na porta de vez? O verdadeiro profissional não é aquele que só troca peça, é o que domina o conhecimento técnico para explicar para o cliente como uma simples falha de vaporização hoje pode destruir um motor amanhã. Peguem essas informações, apliquem esses protocolos no dia a dia e vamos elevar o nível técnico no nosso chão de oficina. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo tutorial de diagnóstico.